Não sabemos quem está envolvido nessa fraude no sistema migratório. Isso pode chegar até no nome do ministro, a gente não sabe. Portanto, se o Alexandre de Moraes continua fazendo essa pressão, essa barbárie sádica, na esperança de que eles desistam dessa ação nos Estados Unidos, esse processo dos Estados Unidos não para mais. Esse processo já está na mesa de assessores do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Barroso defende Moraes e diz que The Economist tem narrativa golpista. É isso mesmo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, divulgou uma nota contundente em resposta ao editorial publicado pela revista britânica The Economist, que criticou a atuação da Corte brasileira e classificou o judiciário do país como um sistema de juízes com muito poder. Para Barroso, o texto da publicação internacional alinha-se à narrativa daqueles que tentaram um golpe de Estado no Brasil. A reação veio após o editorial intitulado A Suprema Corte do Brasil está em julgamento, publicado em 16 de abril, que apontou para um suposto excesso de poder concentrado nas mãos dos ministros do STF, com destaque para o papel do ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos ligados à tentativa de subversão institucional após as eleições. Barroso também se defendeu de críticas sobre sua declaração feita em 2023, quando disse ao Brasil que tinha derrotado o bolsonarismo. Durante um discurso no Congresso da UNE, o ministro esclareceu que a fala referia-se ao voto popular e não à atuação do judiciário, como sugerido pelo editorial da revista britânica. Foram os eleitores que disseram, não eu, rebateu Barroso. Advogado de Daniel Silveira propõe afastar Moraes para ministro poder cuidar da saúde mental. É isso mesmo. Nesta segunda-feira, o advogado Paulo Faria, que defende o ex-deputado Daniel Silveira, pediu o afastamento do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para que o magistrado cuide da saúde mental. Obtido em primeira mão pela coluna, o documento afirma que Moraes tem tido condutas inapropriadas e desprovidas de legalidade, além de práticas de violações sistemáticas às leis, perseguições implícitas, ausência de empatia com o próximo e atitudes explosivas. Ainda conforme Faria, as decisões de Moraes têm gerado incidentes diplomáticos com outros países, entre eles Estados Unidos com a suspensão do X no Brasil em agosto do ano passado e recentemente com a Espanha em virtude do juiz do STF ter negado a deportação de um traficante. Por fim, Faria solicitou a Barroso o imediato afastamento de Moraes para o ministro cuidar da saúde. Ele disse, antes que seja tarde, senhor presidente, afaste-o de suas atividades, determine o tratamento médico de urgência e caso recuse, camisa de força é a recomendação, solicitou o advogado ao falar da psicopatia em grau elevado. Marcília expõe a armadilha de Moraes contra Felipe Martins. É isso mesmo. Cedo eu acompanhei um pouco da entrevista do Sebastião Coelho, que é um dos advogados de Felipe Martins, que ele concedeu ao Jornal da Oeste mais cedo com a Geisiane Freitas, e ele estava realmente muito preocupado como é que ele iria conseguir aí, obedecer todas as regras, todas as imposições do ministro Alexandre de Moraes, que o ameaça, inclusive, sob pena de prisão de Felipe Martins. Ele chegou até a dizer, não sei se eu coloco um saco na cabeça do Felipe Martins para que ele não seja fotografado, por exemplo, por um repórter da Oeste que com certeza vai acompanhar, vai estar em frente ao Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, para acompanhar a chegada de todos os réus, né, os acusados do suposto golpe, um deles Felipe Martins, e todos os advogados que devem chegar lá amanhã, e toda a imprensa estará lá presente. Como é que vai ficar a questão da divulgação da imagem de Felipe Martins com todas essas restrições aí do ministro Alexandre de Moraes? Paulo, eu espero estar enganado. Me parece uma armadilha. Isso tem cara de armadilha, porque é impossível. A execução é impossível. Como uma pessoa que será julgada, a admissibilidade, deve se tornar réu a rigor, seguindo o curso das decisões que têm sido tomadas pela primeira turma, mas como uma pessoa pode se esconder? Porque é isso que o ministro Alexandre de Moraes está pedindo, que ele se esconda
Como alguém pode se esconder num prédio público? O Supremo Tribunal Federal é um prédio público. Como alguém pode se esconder num hotel? Até porque o hotel tem câmeras, tem sistema de segurança. As pessoas entram e saem. Então quer dizer que isso aqui, numa hora dessa, um celular simples pode provocar uma multa e a prisão do Felipe Martins. Então isso tem cara de armadilha, para que alguém o fotografe, para que alguém divulgue essas imagens, e sabemos que há pessoas maldosas e interessadas em prejudicar o Felipe, aliás, em prejudicar todos os que estão no espectro da direita, são os mesmos que alardeiam a farsa do golpe do 8 de janeiro e todo o resto. Essas pessoas estão infiltradas, fazem parte das próprias redações da imprensa. Não à toa, o Felipe está passando por uma situação terrível na vida dele há muito tempo, por causa de uma publicação num site, num site chamado Metrópolis. Portanto, é claro que isso é uma armadilha. Se alguém fotografá-lo, filmá-lo, ele será preso. Então, é inexequível o que o ministro Alexandre de Moraes está pedindo. Como ele vai se deslocar dentro de um carro? Até as películas mais escuras em veículos não são totalmente a prova de captação de imagem. Você sabe, é possível ver que tem alguém dentro do carro. E se o rosto dele for filmado, for fotografado, sem que a vontade dele seja ser fotografado? Então, reparem no escândalo que é uma decisão como essa. O ministro Alexandre de Moraes pede algo que é contra a própria vontade do Felipe Martins. O Felipe não pediu para ser fotografado, ele não quer talvez ser filmado, ele não deu nenhuma entrevista até hoje, nenhuma. Vários veículos de imprensa solicitaram entrevista, a Revista Oeste solicitou entrevista, a Folha de São Paulo também. Digo isso porque a Folha publicou que a decisão não foi atendida do pedido de entrevista. Portanto, me parece, Paula, olha, espero estar errado, me parece uma armadilha para o Felipe, que tem sim o direito, e finalizo aqui, tem sim o direito de assistir o seu julgamento por um crime que não cometeu. Porque até nesta hora, nesse processo kafkiano, na página mais escura da história recente, pelo menos desde a redemocratização do país, do judiciário brasileiro, por conta da sua última corte recursal no país, a guardiã da Carta Magna, o Felipe tem o direito de passar por esse processo e olhar no olho de quem vai torná-lo réu, provavelmente e infelizmente. Pois é, Ana, o julgamento que começa amanhã vai ser apenas para aceitação ou não da denúncia que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Então, essa denúncia vai ser analisada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Ana. E assim, o Felipe não pediu para ser fotografado, muito menos para fazer turismo, porque beira o sadismo, um trecho dessa decisão do ministro que diz que ele não tem licença para fazer turismo ou atividade política, sendo que o pedido da defesa foi para que ele participasse do seu próprio julgamento. Sadismo, né? Isso é sadismo mesmo. Já ficou bem claro que Alexandre de Moraes ele quer destruir Felipe Martins. Destruir. A cada declaração dele, a cada manifestação nos autos, já entendemos. Devolve às redes sociais, mas não pode postar. Não pode sair em foto do lado do seu advogado, doutor Sebastião Coelho, ele ali num vídeo mostrando, olha, estamos aqui no fórum como nós precisamos estar toda semana. O que a sensação, Paula, eu vou ser bem honesta, é que Alexandre de Moraes, ele esticou tanto a corda, nesse caso do Felipe Martins, o que ele está cobrindo agora, tentando esconder? Ou quem ele está tentando proteger nesse caso? Porque esse caso do Felipe Martins em relação à entrada fraudulenta dele nos Estados Unidos, isso não tem mais volta, isso vai chegar onde tem que chegar. O ministro Alexandre de Moraes querendo ou não. Isso saiu da esfera do Alexandre de Moraes, das mãos do Alexandre de Moraes, do controle do Alexandre de Moraes ou de qualquer pessoa envolvida nessa fraude no sistema migratório dos Estados Unidos da América. Então, a sensação é que ele sabe, é minha opinião, como ele sabe que ele não tem mais controle
sobre isso, que a única pessoa que pode chegar nos Estados Unidos e desistir de tudo, por exemplo, doutora Ana Bárbara, que é advogada de imigração do Felipe Martins dos Estados Unidos, ela pode chegar ali para o juiz da Flórida, de Tampa, e dizer: olha, estamos desistindo de tudo, porque por razões, não precisa ter razão nenhuma, né? Eu acho que é isso que o Alexandre de Moraes quer, porque é a única maneira para que esse processo saia da esfera da completa investigação. Só que, mesmo se isso acontecesse, Paula, eu acho que não sairia mais da esfera da investigação, porque agora não é questão de justiça para Felipe Martins ou não. É questão de soberania nacional, é questão de segurança nacional. Mesmo se a doutora Ana Bárbara chegasse para a justiça americana e dissesse: estamos desistindo de tudo por motivos outros e não queremos mais dar sequência a esse processo. Mesmo se eles fizessem isso, o governo dos Estados Unidos seguiria investigando, Paula. Portanto, se o Alexandre de Moraes continua fazendo essa pressão, essa barbárie sádica contra a Felipe Martins, na esperança de que eles desistam dessa ação nos Estados Unidos, porque isso pode chegar até no nome do ministro, a gente não sabe. Não sabemos quem está envolvido nessa fraude no sistema migratório. Mesmo se Alexandre de Moraes achasse isso, esse processo dos Estados Unidos não para mais. Esse processo já está na mesa de assessores do Departamento de Estado dos Estados Unidos, inclusive de assessores do Tom Homan, que é o czar da fronteira. As fronteiras e o sistema de imigração dos Estados Unidos estão sendo levados muito a sério pela administração Donald Trump. Agora, para finalizar, Paula, o que o Alexandre de Moraes faz é a criminalização da imprensa. A imprensa não vai poder mais fazer o seu papel, porque o Alexandre de Moraes não quer fotos do Felipe Martins, e o Felipe Martins é o primeiro nome. Qual o próximo nome que a imprensa não poderá cobrir, discutir, entrevistar, enquanto Lula foi entrevistado na prisão, foi louvado, enaltecido, homenageado, visitado? Então, Paula, é um absurdo e eu vou deixar público aqui um pedido, embora eu acho que não vai acontecer. Uma manifestação da OAB, não a OAB de Minas, de Goiânia, do Sul, a OAB nacional do senhor Simonetti, uma manifestação contundente, porque, como o doutor Sebastião colocou no Jornal da Oeste hoje, só eu colocando um saco na cabeça do Felipe Martins e escondendo o Felipe Martins, cenas que a gente só vê com pessoas que são sequestradas. E nesse caso, faz sentido. Felipe Martins foi sequestrado pelo narcisismo e arrogância do Alexandre de Moraes. E o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, publicou uma nota no último sábado em resposta ao editorial da revista britânica The Economist, que contestou a atuação da Suprema Corte brasileira. O ministro criticou a publicação, dizendo que o enfoque dado na matéria corresponde mais à narrativa dos que tentaram o golpe de Estado do que ao fato real de que o Brasil vive uma democracia plena, com Estado de Direito, freios e contrapesos e respeito aos direitos fundamentais. A nota de Barroso ainda defende Alexandre de Moraes, relator do processo do inquérito do golpe, contra as acusações de suspeição e cita Jair Bolsonaro. Aspas, quase todos os ministros do tribunal já foram ofendidos pelo ex-presidente. Se a suposta animosidade em relação a ele pudesse ser um critério de suspeição, bastaria o réu atacar o tribunal para não poder ser julgado. O ministro Alexandre de Moraes cumpre com empenho e coragem o seu papel, com o apoio do tribunal e não individualmente. Fecho aspas. Um outro trecho da nota também chama atenção. Barroso negou que tenha dito derrotamos o bolsonarismo, mesmo com o registro da fala em vídeo. O
ministro Barroso argumenta que os eleitores derrotaram Bolsonaro. Não foi a corte. Bom, Silvio, essa manifestação do ministro Luiz Roberto Barroso, nós exibimos aqui a exaustão, mas eu vou pedir para, mais uma vez, nós exibirmos antes do seu comentário. Daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Silvio Navarro. Eu vou fazer uma pergunta para quem está nos assistindo, Paula. Temos 80 mil telas aqui no YouTube, fora a nossa transmissão no X. Eu não quero achar que eu estou maluco sozinho. Eu acho que ele falou a frase "nós derrotamos o bolsonarismo". Foi exibida há segundos aqui no nosso programa. Então eu não quero me sentir maluco sozinho, porque é isso que o ministro Luiz Roberto Barroso está fazendo. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal já cruzou todas as linhas possíveis. E vamos deixar de lado um pouco o devido processo legal, o Estado de Direito, o atropelo do regramento jurídico brasileiro, porque eles também já conseguiram bater recordes nesse sentido. Vamos apenas nos ater ao que o ministro Luiz Roberto Barroso disse em nota, utilizando a estrutura do Supremo Tribunal Federal. Foi publicada no site do Supremo Tribunal Federal, que é .jus.br, ou seja, é um órgão de Estado. É isso que ele utilizou para falar mentiras. Eu uso o termo mentira. Ele pode utilizar desinformação. Tanto faz. Ele disse que não disse a frase que nós acabamos de exibir. Número 2, ele mentiu quando disse que o Supremo tem maioria de decisões colegiadas. Nossa reportagem de capa nesta semana traz dados, números, trabalho de garimpo, trabalho de reportagem. Das 106 mil decisões do Judiciário brasileiro, só 20% foram colegiadas. Só 20%, 80% de decisões monocráticas. E vamos além, desse montante de decisões acanetada, 70% foram decisões finais, ou seja, sem direito a uma instância para reanálise. Ou seja, são decisões sem a menor chance de você buscar uma saída para o seu problema. Esse é o retrato do judiciário brasileiro. O ministro Luiz Roberto Barroso mente quando fala. Acho também que o Supremo Tribunal Federal hoje precisa ser estudado como um caso clínico, um caso psiquiátrico, em alguns casos de narcisismo, em outros casos de sadismo. Tratamos do caso de sadismo, de maldade, de falta de compaixão, de bile, de agir com o fígado o tempo inteiro em decisões do ministro Alexandre de Moraes. E tratamos do caso de narcisismo em relação ao ministro Luiz Roberto Barroso. A cabeleireira Débora dos Santos passou 2 anos presa e agora está ao lado dos seus filhos, aproveitando talvez o pouco tempo que tem. Eu quero pensar que vai acontecer o contrário, porque eu tenho fé que essa mulher vai poder ficar no seio da sua família e cuidar de suas crianças. Em algum momento essa justiça vai acontecer, mas ela pode ser condenada, porque Moraes e Dino já determinaram seus votos pela condenação, e não há nada que indique que os demais ministros, talvez a exceção seja Fux, vá agir ao contrário. Portanto, ela escreveu "perdeu Mané e Barroso". Quem ousa escrever uma frase de Luiz Roberto Barroso numa estátua de pedra? Qual era o recado que esta senhora queria dar ao iluminado presidente do Supremo Tribunal Federal? Numa gestão marcada, repito, por decisões monocráticas, por falar o tempo todo, por falar demais, por antecipar votos, que é o que ele faz nesta nota também. Ele antecipa o seu julgamento. Isso é um arrepio, causa arrepio a qualquer jurista experimentado do passado, a ministros que já passaram pela corte. E eu não estou aqui ofendendo nenhum desses ministros, apenas estou tentando mostrar que eles ultrapassaram todas as linhas e a sociedade brasileira já compreendeu que nós não temos uma justiça justa. Não temos uma justiça limpa. Portanto,
ou a política sai de dentro desse tribunal de uma vez por todas e o caminho começa pelo PL da anistia, ou então eu não sei o que será do Brasil. Não sei o que será do Brasil do ponto de vista das nossas instituições, da Praça dos Três Poderes, porque nós temos um poder que usurpou os demais e temos ministros que se consideram deuses, imperadores. É disso que se trata. Ana, eu quero te ouvir, mas rapidamente eu queria até sugerir para a nossa audiência o advogado André Marcília, que agora todas as sextas-feiras participa conosco aqui de Oeste Sem Filtro para comentar os destaques jurídicos da semana. Ele na rede social X, ele fez uma análise, ele colocou uma análise dessa nota que foi publicada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, criticando, rebatendo a reportagem da revista The Economist, e ele colocou 8 erros jurídicos que foram cometidos na visão, na avaliação do Dr. Marcília em relação a essa nota do Supremo. O Silvio já citou alguns, são 8 pontos, mas eu queria me deter especificamente nesse último, que é a questão, se a gente consegue colocar na tela, onde ele de alguma forma antecipa a sua opinião em relação a um julgamento pelo qual eles vão se debruçar, os ministros do Supremo. O 8º item diz o seguinte, está na tela para quem nos acompanha aí pelo canal da Oeste. Diz que a nota, né, do Supremo, diz que a narrativa da revista The Economist é a mesma dos que tentaram golpe. Errado. Se uma nota oficial do STF reconhece ter havido tentativa de golpe, parece que o julgamento, ainda em curso, já foi feito sem sabermos. Estamos diante de um teatro, o STF precisa se explicar imediatamente. Além disso, não cabe a um tribunal debater com a imprensa por meio de nota oficial. Eu recomendo a leitura, quem está nos acompanhando aqui na nossa audiência, que vá até a rede social do Dr. Marcília para acompanhar todos esses itens aí, ponto a ponto, que ele explica de forma muito didática e objetiva. Ana? Paula, o comentário do Silvio foi tão perfeito que eu tenho pouquíssimo a acrescentar, ainda mais agora com a adição aí do tweet do professor André Marcília. Mas a esquizofrenia, a bizarrice, nós temos um ministro que fala de um comício, de cima de um palco, ali com os ânimos de um animador político. Depois ele dá entrevista para uma revista e rebate com nota oficial do Supremo Tribunal Federal. Se isso não é loucura, barbárie jurídica, eu não sei o que é. Agora, o ministro, é muito diferente você dizer eles derrotaram o bolsonarismo, eles derrotaram o trumpismo, mas ele disse, nós derrotamos o bolsonarismo, e aqui eu quero afirmar que eu também, Silvio, não estou louca. Eu também ouvi, nós derrotamos o bolsonarismo. Pode escrever quantas notas forem necessárias para tentar repetir uma mentira até que ela vire verdade. A humanidade já viu isso. Mas não tem como. Agora está em vídeo. Nós derrotamos o bolsonarismo. E isso não há nota do Supremo Tribunal Federal, com toda a empáfia que eles têm, não há nota que apague essa verdade em vídeo. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.